Nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da série psicológica pelo espírito Joana de Ângeles. Atualmente nós estamos estudando a obra O Homem Integral e hoje o nosso objeto de estudo é o capítulo 11, Autodescobrimento. Para aqueles que têm versões mais novas desse livro, edições mais novas, vão perceber que ela divide o livro em alguns blocos, e agora a gente inaugura o terceiro bloco, intitulado A Busca da Realidade. Então, sejam muito bem-vindos. Nós iniciamos esse estudo dia 3 de janeiro, como sempre dizemos, porque porventura pode ser a primeira vez de alguém neste vídeo, não é nosso propósito um curso teórico ou de formação sobre psicologia, psicanálise ou psicoterapia de grupo. Esse estudo não substitui psicoterapia individual, é apenas o nosso esforço humilde de, à luz do que Joana nos traz, com base no Evangelho de Jesus, refletir sobre as lições de amor do espírito imortal que somos, com respeito à disciplina, à autopercepção, perseverança no bem. Para aqueles que se interessarem, o link da obra se encontra na descrição desse vídeo, e todos fiquem à vontade para participar conosco, com perguntas, comentários, evitando sempre ao que pedimos detalhes da vida pessoal de outrem, que a gente vai abordar no início de cada vídeo. Nós já estamos aqui com o nosso querido amigo Robson. Tudo bem, Robson? Tudo bem, Patrícia? Bom dia. Sempre bom estar aqui. Bom dia. Então, antes da gente começar, gente, vamos fazer nossa prece inicial. Robson, por favor. A prece é um mecanismo de conexão com Deus que nos abre um canal pelo qual a energia divina nos chega e também propicia a conexão com os espíritos mais elevados, mais puros e de bons propósitos. E assim paramos nesse instante por um momento para que possamos estabelecer essa necessária e revigorante conexão com o Pai, através do seu Filho amado e Mestre Jesus, a quem apelamos à misericórdia, para que nos compense as carências, segue-se nos nossos defeitos, ampara-nos nas nossas fraquezas e soergue-nos nas nossas quedas. Alimenta-nos sempre, Senhor Jesus, com a vossa palavra, com o vosso exemplo. Compreende o esforço que fazemos para nos manter nos bons propósitos. Ajuda-nos, auxilia-nos, dando a força e alimentando a coragem necessária para o enfrentamento das nossas mazelas. Protege-nos dos dois planos. Permite-nos intuir e inspirar para que o vosso propósito seja atendido, porquanto o único que podemos oferecer a Ti é esse instrumento do qual lhe pedimos, faça o uso que desejar. Dai-nos a vossa paz, dai-nos a vossa bênção e autoriza-nos no trabalho de hoje e de sempre. Que assim seja. Assim seja. Então, gente, como dissemos, hoje a gente vai começar o capítulo 11, Autodescobrimento. Joana inicia esse capítulo falando sobre o esforço para aquisição da experiência da própria identidade humanizada, que acaba levando o indivíduo ao processo valioso do autodescobrimento. É importante
Joana inaugurar o capítulo falando sobre o valor da experiência, que aquilo que faz parte das nossas cogitações, elucubrações, preparações teóricas, das nossas reflexões e raciocínios, essa parte é fundamental, impostergável, intransferível, mas colocar-se na vida, participar dos processos a que nós somos convidados, isso é ainda mais imperioso e é de fato o que nos faz testificar aquilo que outrora já aprendemos. E a própria experiência também nos leva a aprender um conhecimento melhor sobre nós mesmos. Quais são os reais valores que a gente desenvolve, amealha, nutre, aonde que realmente está o nosso tesouro, né? Ela fala sobre algumas questões, que são questões muito contemporâneas, numa espécie de deturpação dessa realidade existencial para uma realidade apenas material. Quando, por exemplo, nós invertemos as prioridades e passamos a colocar em primeira instância a aquisição de valores de consumo, negamos a importância da comunidade e dos interesses coletivos em prol do próprio benefício pessoal, o que não significa precisar desmerecer a si mesmo, né? Ou não observar as suas próprias necessidades para ajudar o coletivo. Mas, por ser uma deturpação, é entender que quando eu participo da coletividade e ajudo o outro, é como se eu perdesse tempo para angariar mais recursos para mim mesmo. Então, claramente, a gente vê aqui uma atitude de egoísmo. Favores de fortuna e projeção. Pessoas que muitas vezes não nos suscitam afeto, mas a gente se põe na convivência porque visa obter soturnos interesses, desfrutar do prazer, aquele prazer mais vão, mais sensorial, a vida em torno do imediatismo. Então, a relativa impaciência que a gente tem para que possamos aguardar a colheita dos frutos que sabemos que não se dá no nosso tempo, mas no tempo justo, no tempo de Deus, e a ambição do triunfo, sem uma necessária resposta de paz interior. Quantas vezes nós ficamos excessivamente ansiosos, né, por termos um destaque ou por conseguirmos algo na vida presente, e aquilo nos desestrutura psiquicamente, acaba nos aturdindo e levando a nossa paz. Então, qual é o verdadeiro valor para nós? O valor íntimo, o valor pessoal, do dinheiro, da fama, do destaque social. Qual a posição que isso ocupa na nossa vida? Será que a gente não conserva, mesmo que de forma disfarçada, o desejo de poder para submeter o outro ao nosso domínio, com as sutilezas compreensíveis para tanto? Será que a gente não busca exercer o poder e controle, se a gente não quer submeter ao outro, como uma forma de gerenciar também o nosso medo, o que acaba nos levando também para a infelicidade? Será que a gente não faz uma tentativa de manipulação dos fatos da vida, como se a gente quisesse ter um controle sobre coisas que efetivamente não passam pelo nosso domínio, vide a pandemia, que nos mostra de uma forma bastante devastadora e drástica o quanto efetivamente a gente tem um domínio muito relativo sobre os fatos da nossa existência. Não significa relegar aos outros ou às circunstâncias tudo que diz respeito à nossa vida, mas entender que muitas vezes as cenas da nossa existência são fascículos do aprendizado dessa grande escola e que a maleabilidade, a compreensão e o acolhimento dessas cenas dolorosas também faz parte do nosso processo de amadurecimento psicológico e evolução espiritual. E aí, o que acontece, não raro, é que a gente abandona aqueles projetos que achamos que foram malogrados porque não funcionaram de acordo com o nosso planejamento, com a nossa cartilha. Quantas pessoas que acham que a paz é uma construção que se estabelece apenas na ausência de guerras,
ou que a felicidade só será possível quando a gente não padecer nenhuma aflição. Ora bem, se nós formos esperar numa experiência de um planeta de provas e expiações, ainda na qualidade de espíritos imperfeitos, e todos os problemas se resolvam, que todos os fatores de perturbação se dissolvam para que a gente possa experimentar uma paz, a gente não está entendendo direito a proposta do Evangelho, que é justamente nos dar força moral com o objetivo de nós sermos construtores desse ambiente mais salutar, mais confortável, buscar o nosso bem-estar, não obstante as vicissitudes. Então, talvez o grande desafio humano seja o desafio da perseverança, de permanecer e lutar até o fim, para vencer esse padrão secular que a gente tem repetido. E para isso, o autodescobrimento é fundamental. Então, Joana apresenta um contexto sociocultural de um competitivismo individualista, a instauração de um clima desagradável, em que a gente não raro vê o outro como nosso adversário natural, né, nessa dita luta pela sobrevivência, como se de fato a gente estivesse numa selva de pedra, o que nada mais é do que um convite à desesperança e uma volta à animalidade que a gente precisa vencer para poder evoluir. E no fundo, isso acaba nos levando também a uma certa desacreditação do humano, né? Nesse processo de autodesconhecimento que a gente se dá conta, né? Então ela dá até alguns exemplos assim bem fortes, né? E ao mesmo tempo bem atuais. E se eu puder obter um benefício, ainda que pela desventura do outro, será que eu tenho coragem de fazer isso, né? Lógico que eu estou falando aqui coragem no sentido de uma falsa coragem, porque na verdade isso se configura uma covardia, né? E se eu criar falsas necessidades no outro para aumentar os meus lucros? E se eu fomentar o vício, a dependência? Então essa reflexão ética, ela coloca em xeque os nossos interesses e o interesse da coletividade, né? Os interesses individuais e aquela velha rogativa da gente se ver como seres humanos todos carecentes. Então, todas as vezes que nós ignoramos o outro, no fundo, nos parece que ficamos mais indiferentes em relação à nossa própria humanidade. A gente fica buscando mais e mais aquisições externas, materiais, e aí os fatores de perturbação que nós vimos em vídeos anteriores, como ansiedade, medo, solidão, se apoderam de nós, né, sendo responsáveis, inclusive, por desestruturação psíquica. Então, já para fechar meu comentário, Joana vai dizer: o homem, pela necessidade de se afirmar no empreendimento a que se vincula, busca atingir o máximo, aspira por ser número um e logra-o às vezes. Qual é o problema envolvendo essa ambição? Por um lado, poder-se-ia pensar que essa ambição leva o ser do estado estacionário para buscar ser amanhã melhor do que ele é hoje. E essa própria força, né, acaba levando-o a se movimentar e a se colocar na experiência. Mas a grande questão está, talvez, da gente se apoderar desse competitivismo como se nós fôssemos adversários e estivéssemos nos degladiando por um lugar apenas. Sendo que para o Pai, todos os lugares estão reservados. É a fatalidade do espírito imortal evoluir e progredir sempre, até purificar-se. Então a marcha do progresso, ela é inexorável. Todos teremos oportunidade, né? E efetivamente não estamos competindo uns com os outros por um mesmo lugar. Mas o tempo vem, e ele também é inexorável, né? E vai diminuindo as nossas resistências. Vai mostrando o quanto o nosso tempo nessa existência é curto, né? Tem uma data para se finalizar. E quem não se conhece, né, acaba perseguindo essas metas exteriores e fugindo do serviço mais essencial, que é o de desvelar-se. E, inevitavelmente, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, se deparará
Com esse desperdício, descobrirá talvez a grande inutilidade da sua existência. Talvez às custas de choques emocionais, de angústia, de uma agressividade sistemática. Às vezes é mais confortável camuflar sentimentos sem identificação íntima, mas a conta inevitavelmente chega. A fuga da experiência, por diversas justificativas, para não enfrentar o que precisa, acaba nos levando exatamente a encontrar aquilo de que nós mais temos medo. E, enfim, a gente se vê vencido pelas vicissitudes que surpreendem a todos. Por isso, não adianta fugir. Autodescobrir-se é também dilacerar-se, né? Revelar-se, para que a gente possa reconhecer os nossos potenciais e assim possa progredir cada vez mais e sempre. Não é isso, Robson? As boas literaturas educativas, elas têm o propósito de nos mostrar um modelo, mas, ao mesmo tempo, nos mostrar as razões pelas quais nós podemos atender àquele modelo. Joana traz isso e traz também, muito embora é preciso se garimpar, nas suas palavras, a leveza da possibilidade de atender aquele modelo que ela traz. Joana traz um olhar na perspectiva espiritual, da imortalidade do espírito. Esse autodescobrimento que Joana traz nesse capítulo, ele é resultado daquilo que ela também traz nesse capítulo de experiências. Há uma sugestão de mudarmos ou redirecionarmos ou mesclarmos o nosso olhar do exterior com o interior. Nós não podemos nos cegar para as coisas de fora, porquanto as coisas de fora, elas também alimentam os passos que nós damos em busca, ou pelo menos que precisamos dar, em busca de nós mesmos. E encontrando-se conosco nesse autodescobrimento, conhecendo-nos, sabendo quem somos, quais são as nossas pulsões, a nossa vocação, como eu sinto, eu vou, a partir daí, voltar o meu olhar para fora e fazer as interpretações das situações pelas quais o mundo está me oferecendo. O que eu quero dizer aqui é que Joana traz essa proposta de vermos que o capitalismo tem uma lógica e que eu me encontro humano, espírito, e que muitas vezes cedo a essa lógica, me incorporo a ela. Ao mesmo tempo que nesse capítulo a Joana traz a necessidade de descobrir-se, ela reconhece que muitos fogem. Quando ela traz a figura daqueles que fogem de si mesmo, a gente precisa lembrar que a mesma Joana que comenta e traz a ideia de que o tempo é secundário. Ela traz isso nos capítulos anteriores. O tempo é secundário. Esse tempo secundário é trazido nesse capítulo de uma outra forma. A verdade, ela estimula e propicia o recomeço a cada queda e a cada erro. É exatamente essa busca da verdade em nós. Nós estamos inseridos no contexto e somos convocados e impelidos a reencarnar a um espaço onde mais haverá lágrimas e ranger de dentes, exatamente para que a gente se coloque imerso nessa circunstância, nesse ambiente que tem, nas oportunidades de experienciarmos, funções estruturantes.
Estruturantes na medida em que estrutura a psique, na medida em que influencia o amadurecimento psicológico, para sairmos dessa infância psicológica, como Joana costuma insistir, para explicar as razões pelas quais a nossa psique é frágil e, nos encontrando frágeis psicologicamente, sucumbimos diante das forças externas. Mas Joana, ela também alenta, dizendo: olha, não é fácil, mas veja bem, tem algo no ser humano que o impulsiona a persistir na busca de si mesmo. Basta ter esse propósito de entender que não é olhar somente para fora. Se está no livro dos Espíritos que temos uma razão evolutiva para sermos seres sociáveis, socializáveis, para que a socialização ela nos seja oportunidade de crescimento, nós precisamos estar aqui no mesmo contexto em que o outro se encontra, sobre essa lógica capitalista que é o resultado que a humanidade consegue dar no segundo mundo da escala evolutiva. Essa lógica capitalista, ela é adequada a esse mundo em que estamos, mais maldades do que bondades. É aqui que estamos. Exatamente por estarmos aqui, o Espiritismo nos traz aquilo que veio com a boa nova, a consolação, que é o propósito de nos trazer a perspectiva da imortalidade. A proposta de Joana de autodescobrimento é exatamente aquilo que vai fazer com que aproveitemos essa encarnação e que percebamos aquilo que é meu. E nesse capítulo ela enfatiza a necessidade da coragem, a coragem para esse encontro, porque realmente é doloroso. Realmente é preciso de coragem. Joana traz a coragem nesse capítulo, como em outros volumes, e em outros volumes ela adiciona à coragem a necessidade da seriedade no enfrentamento das nossas questões mais sombrias, né? Para que somente assim, com coragem e seriedade, saiamos da hipocrisia que nos estagna, que nos paralisa, que nos bloqueia e que nos faz permanecer submissos, sujeitos manipulados dessa lógica capitalista. Enquanto lógica capitalista, tudo bem. Porque se estamos num mundo de mais maldades do que bondades, nós certamente entendemos que há sujeitos dessa maldade. Essa maldade não é órfã. Ela tem sujeitos. Sujeitos que se encontram no grau evolutivo de fazer uso realmente do outro para a satisfação dos seus próprios interesses, da sua capitalista, ela usa a energia psíquica para produzir necessidades que nós não temos e nem pensamos ter e jamais imaginaríamos que teríamos. Então, muito das nossas necessidades são sugestões do capital para acelerar, ampliar e aumentar o consumo, para que a moeda tenha o seu efeito multiplicador. E a moeda, ela também é um artefato do segundo mundo da escala evolutiva, né? Por ela se morre muitas vezes e por ela se mata. Está no conjunto da maldade que ainda impera nesse segundo mundo. Depositamos no trabalho a razão de tudo. É como se existem muitas pessoas que pensam que eu vivo para trabalhar. Isso também é uma forma de fuga do autoencontro, né?
Isso também é uma forma de fuga do autodescobrimento. O workaholic é um sujeito que foge de si mesmo, que destina a totalidade da sua energia psíquica para o trabalho e que nada mais é do que uma fuga de si mesmo, por uma dificuldade de enfrentamento das suas questões, de deslocar-se em direção assim na construção do si mesmo, né? Então, a Joana traz a figura do trabalho e ela traz a figura da experiência. A experiência que Joana traz, que produz como efeito o autodescobrimento, ela está dizendo que, olha, é por isso que vocês reencarnam, é por isso que a gente reencarna, e é por isso que eu preciso ainda reencarnar, porque tem alguma coisa em mim que eu ainda preciso elaborar, né? Ela admite isso. Então, é por isso a encarnação, né? Para que vocês passem por experiências, dialoguem com essa experiência para a transformação do espírito, somente assim. O trabalho exacerbado que nos leva, ou que atende, ou que usamos como mecanismo de acúmulo do ter, ele contrasta nesse capítulo trazido por Joana com a experiência necessária ao burilamento. Essas experiências, elas muitas vezes, elas trazem aflições, e as aflições são estruturantes da psique. Não é só as alegrias, né? E muitas vezes as alegrias, elas não nos estruturam. O autodescobrimento, ele produz outros autos necessários ao desenvolvimento e evolução moral e espiritual. O autodescobrimento, afirmar-se como eu verdadeiramente sou, faz com que eu amplie a minha consciência, portanto, eu estou num processo de autoconsciência, me desenvolva, me aperfeiçoe, trabalhe e burilhe aquelas questões que eu descobri no processo, no convite do autodescobrimento. Então, eu estou me autodesenvolvendo. E quando eu me afirmo, quando eu me permito descobrir-me naquilo que Joana traz como autodescobrimento, eu percebo que sou responsável por mim mesmo. E que o responsável por mim não é o outro, como até agora eu vinha idealizando e responsabilizando e culpabilizando e fazendo com que o outro sofresse psicologicamente. Na medida em que eu atribuo ao outro a culpa por aquilo que eu não sou, ou por aquilo que eu não tenho, ou pelo cuidado que não me é dado, eu estou fazendo o outro sofrer psicologicamente, desestruturando o outro e fragmentando a identidade do outro, porque ele fica sem saber, isso é meu ou isso é dele, né? Então, aí é que está a autorresponsabilidade. Então, vejamos que a proposta de Joana, quando ela nos convida a refletir sobre o autodescobrimento, ela está trazendo uma proposta ampliada, né? De, consequentemente, desenvolvermos os diversos com os quais, e somente com os quais, há evolução espiritual, evolução moral, aproveitamento da encarnação e desenvolvimento. Muito bom. Então, gente, a gente observa que esse esforço de autodescobrir-se, na verdade, se dá em relação a despertar esses potenciais que dormem no nosso íntimo, né? Tem uma questão de O Livro dos Espíritos, eu acho muito interessante como, por vezes, os imortais utilizam com Kardec algumas metáforas, e uma das metáforas colocadas é representar, sob a forma de crisálida, muitas dessas virtudes que nós carregamos como se estivesse fazendo parte do nosso genoma espiritual, se a gente puder utilizar esse tipo de linguagem, né, alegórica. Então é como se tudo aquilo que a gente já tivesse a desenvolver o nosso devir, já estivesse em germe dentro de nós, bastando apenas a técnica correta, a intervenção precisa para que a gente pudesse despertar.
e colocar-se na vida. O poder da experiência é revelador para isso. Portanto, a gente deve sempre recorrer, se sustentar e desenvolver esses valores íntimos, éticos, morais, pela perseverança, pela não desistência, para que a gente tenha coragem de se decifrar, se entender e se modificar, né? Essa coragem, ela se dá porque por muitas vezes o nosso autodesconhecimento é tão grande que a gente prefere se afeiçoar com uma ligeira impressão que temos ao nosso respeito, né? Então a gente acha que por conta da gente já demonstrar algumas características de percepção, de entendimento, de paciência, a gente acaba se enganando, achando que já venceu nesses desafios, né, bem difíceis. E aí a experiência nos mostra que a gente só não faliu ainda por falta de oportunidade. Então, por exemplo, a gente consegue ter paciência, vamos supor, com um irmão nosso que faz parte de uma outra religião, tem uma outra convicção religiosa diferente da nossa. E a gente se acha muito tolerante e paciente, né, no respeito às diferenças por conta disso. Mas quando a gente é testado num outro tipo de tolerância, como por exemplo, aquelas pessoas que divergem da nossa convicção de outra ordem, seja política, seja a nossa visão em relação à vida, quando os nossos interesses estão contrariados, aí a gente já não consegue mais ser tão tolerante e paciente quanto. Então, essa coragem para se decifrar é também um esforço muito esmiuçado de entender que nem sempre aquilo que a gente ainda não conseguiu vencer generaliza como se a gente perdesse todo o resto. É preciso ter muito senso de realidade para analisar aquilo que efetivamente a gente já conseguiu lograr e o que a gente ainda está a caminho. E esse estar a caminho, perceber desse modo, é importante para que a gente não se deprima, não autossubestime as nossas capacidades e tenha força para seguir em frente. Joana coloca amar como talvez o método mais eficaz para o autodescobrimento. E ela sempre é enfática na série psicológica ao dizer que amar é uma decisão. Às vezes a gente espera amar, assim como a gente espera a construção da paz com a ausência de guerra, a gente espera amar quando a gente tem uma absoluta afinidade, uma sintonia perfeita, e renasce apenas com aqueles que nos suscitam amor. E a gente esquece que a proposta do Cristo de amor aos inimigos, de amor aos adversários, aqueles que não necessariamente nos queiram bem, que muitas vezes nos perseguem, nos caluniam, é algo que exige o amor sem reciprocidade, sem retorno. Então, decidir amar pessoas nessas configurações requer uma renúncia de nossa parte muito grande. E nem sempre nós estamos dispostos a isso. E para entender com mais profundidade o amor, ela apresenta um conceito que é muito caro à filosofia como um todo, e em especial à filosofia moral trazida pelo Cristo, que é o conceito da verdade. E mais uma vez, a gente traz aqui para as nossas reflexões a figura de Platão. Bom, primeiro por ser um dos clássicos da filosofia grega, né? Filósofo nascido mais de 400 anos antes de Cristo, discípulo de Sócrates, e por o próprio codificador da doutrina trazer um resumo, né, da filosofia de Sócrates e Platão em O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução. Então a gente reputa que do seu conhecimento a gente pode aurir muitos elementos para nos ajudar no autodescobrimento. Platão funda sua escola, a academia, e como a gente já teve a oportunidade de falar, ele tinha a percepção da vida e do ser humano numa divisão de mais ou menos dois planos. Um plano superior, que seria um plano inteligível, o plano das ideias, né? E um plano inferior, que seria aquele trazido das sensações, dos sentidos, da percepção dos sentidos. Platão acreditava que a busca da verdade
precisaria de um instrumento, que ele chama de dialética, para que, por meio dela, ou seja, a arte de pensar e de questionar as ideias, nós pudéssemos alcançar a verdade. Então perceba que a dialética está no meio termo entre esse plano superior e esse plano dito inferior, inferior no sentido de mais próximo, né, dos nossos instintos e menos próximo desse campo intangível, inteligível, das ideias, do pensamento, mas não por isso menos importante o plano inferior. Então ele colocava a dialética como meio termo e mais próximo desse plano superior. Ele sempre considerou que, por mais que seja fundamental para a nossa existência, especificamente no plano físico, o campo dos sentidos, os sentidos trazem uma ilusão, né? Uma ilusão que depende da percepção individual de cada um. Então, por isso, esse plano dito inferior. E também em relação daquelas opiniões consensuais. Platão acreditava que a verdade, pelo menos, demoraria muito tempo para ser uma unanimidade. Então, o mais provável é que, através da dialética, nós fôssemos alcançando dimensões da verdade, à medida que abdicássemos de deter toda a verdade, e, ao longo do tempo, aquilo nos convenceria de tal modo que passasse a ser para nós uma base da nossa existência. Então ele acreditava que o conhecimento verdadeiro levava ao bem. O despertar, o autodescobrimento necessariamente está correlacionado com a ética e com a moral do sujeito, porque faz com que as pessoas passem a agir de uma forma correta, ou se sintam constrangidas por não agir de uma forma correta, por já terem o conhecimento daquilo que deveriam fazer e efetivamente ainda não sabem. E aí ele dizia que os sábios são mais felizes, olha que contrassenso, porque eles não se iludem, nem cometem erros por ignorância. O conceito de felicidade é um conceito muito particular, né? Freud nos dizia na psicanálise que a felicidade ela tem um sentido individual. Então, é impossível que a gente apresente de bandeja ao outro aquilo que representa a verdadeira felicidade para ele. Felicidade faz parte do processo de autodescobrimento. Então ele pondera que o sábio é mais feliz não pelas coisas que tem, mas por aquilo que já conquistou. Bom, é inegável que tanto Sócrates quanto Platão tinham uma visão imortalista. E o conceito de alma, embora num primeiro momento Platão subdivida a alma em algumas características um pouco mais humanizadas, há um conceito de alma, enquanto alma racional, alma que busca a verdade, que traduz o nosso conceito do espiritismo, que Kardec coloca lá na introdução de O Livro dos Espíritos, do que é a alma. A capacidade intelectual e moral do ser imortal. Então ele se questiona qual seria a melhor maneira de buscar a verdade. E chega à conclusão que é através do diálogo. E quando ele pensa, formula o mito da caverna, né? Essa metáfora tão conhecida, criada por Platão, é como se ele quisesse representar ali a luta, a nossa luta, a luta humana, de tentar sair de uma bolha mundana que acaba toldando os nossos sentidos, pela ilusão das sombras projetadas no interior da caverna, onde nós estamos algemados. Então a caverna, há diversas interpretações para isso, e a gente não quer aqui extinguir todas, né? Mas uma interpretação muito interessante para o nosso raciocínio de hoje, nesse estudo, é que a caverna poderia simbolizar o domínio da opinião. Então, a partir do pensar sobre a vida, seja através da filosofia, seja pela psicologia espírita, o homem é levado a compreender o mundo externo e o seu mundo íntimo. E é justamente isso que pode libertá-lo das correntes que o aprisionam àquela opinião consensual da maioria, né? Aquela velha busca da unanimidade, para onde vai a manada, para onde ela se direciona. E faz com que a gente possa tomar diretrizes outras, que nos leve a sair daquela caverna, daquela bolha, conhecendo finalmente a verdade.
Luiz Felipe Pondé, filósofo brasileiro, professor, que tem raciocínios extraordinários, ele volta nesse assunto, né, da busca da verdade absoluta e lembra do diálogo de Episteme, um diálogo que Sócrates teve com Teeteto, que era discípulo de Protágoras. Protágoras tem aquela famosa frase relativista: o homem é a medida de todas as coisas. Então pense, né, um existencialista falando com um sofista, né, com um relativista. Ou seja, a conclusão do diálogo de Sócrates e Teeteto é que quando, né, você se aproxima da posição sofista, você acha que a verdade, que não existe erro, porque não existe a verdade absoluta, é tudo relativo. Veja como essa consideração sofista é tão atual nossa. Muitas vezes a gente repete, mesmo que não saibamos a origem, essa frase de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas, então tudo que for do desejo do homem se justifica. Mas onde está a ética do sujeito, né, a sua moral? Onde está o espaço para o seu autodescobrimento, para a revelação dos seus próprios valores, baseado nessa análise? Então, na visão socrática, era importante não necessariamente encontrar a verdade absoluta, mas ter a experiência que podemos errar. E é justamente por essa humildade de se ver na possibilidade de errar que a gente vai buscar o conhecimento, né? Porque quando a gente se coloca numa posição de suposta presunção, em que a gente está acima do bem e do mal, a gente se fecha, se cristaliza na nossa verdade ilusória e acaba impedindo também essa experiência do autodescobrimento. Mas, pelo contrário, quando a gente se abre, quando a gente entende, não de uma forma patologizante, de que o erro não precisa ser torturante, mas precisa indicar para a gente os caminhos que necessariamente não vão nos levar àquilo que a gente procura e que a gente deve procurar outros, e que agora, graças ao erro, a gente sabe disso, é aí que a gente busca a verdade. Então, Sócrates inaugura um método que é chamado da maiêutica socrática, né, para a gente perceber o quanto que a experiência do fracasso em busca do conhecimento é constitutiva. Isso é diferente da gente errar a revelia, da gente saber que aquela situação não vai nos levar a nenhum tipo de progresso individual e a gente insiste, porque às vezes a gente está com o sapato apertado e a gente faz uma força, mesmo que nos machuque, mas a gente quer usar aquele objeto por uma convicção de que aquele objeto supostamente pode nos causar felicidade, quando a gente poderia escolher um outro caminho que nos levaria para uma felicidade muito mais planificadora. Então, daí a gente entende o desespero. Como Joana vai dizer, personalidades neuróticas fugindo de si mesmas que ignoram ou não querem saber dos acontecimentos para evitar o sofrimento. É bem verdade que, principalmente no tempo que nós estamos vivendo da pandemia, e a gente sempre fala isso, a gente precisa filtrar. Em outras mensagens, ela também vai dizer que essa nossa angústia por querer estar atualizado de todas as notícias, né, de todos os fatos que acontecem em derredor de nós mesmos, ela acaba fazendo com que a gente tenha fatores perturbadores e se afaste de si mesmo. Então, a gente não tem que ignorar a vida presente, mas o que acontece é que muitas vezes a gente foge buscando essa realidade exterior, fugindo na nossa realidade existencial. E ela vai dizer, essa fuga só vai levar a tormentos íntimos, aturdimento, medo, ansiedade e maiores estados de sofrimento, né? Então, é importante a gente pensar o método da maiêutica socrática, ele é um método dialógico, ele utiliza o diálogo para mostrar que o indivíduo já sabe que sabe, né? Maiêutica vem de maiêutike, ciência do parto, que significa parir o conhecimento, dar a luz ao verdadeiro conhecimento.
Então, esse método de investigação do conhecimento, em que duas pessoas dialogam, a gente pode pensar na figura do professor e aluno, do analista analisando, não é que o professor vai transferir conhecimento para o aluno, lembra da experiência. Então, a experiência de ensino-aprendizagem tem que contar com o protagonismo daquele que quer aprender. Então, através de perguntas bem dirigidas, aquele que quer ser elucidado, ele acaba encontrando conhecimento em si mesmo. Daí a figura do parto, né? Buscar mentalmente a verdade. Então, para Sócrates e para a doutrina espírita, para a psicologia espírita, o homem deve analisar-se, reconhecendo a sua própria ignorância. Então, Sócrates falava de um estado prévio do não saber, né? Tudo que sei é que nada sei. Isso é fundamental para a busca desse conhecimento de nós mesmos, né? Então, é importante a gente refletir sobre tudo isso para entender que, como todo parto, o autodescobrimento é doloroso. E a gente tem que ter perseverança e sempre em mente qual é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é a verdadeira felicidade, tenhamos a convicção de que ela não se encontra nas coisas efêmeras, porque nós somos imortais, então a natureza é diferente. Joana diz que a nossa natureza é divina. Então, é sobre essa natureza divina que nós estamos querendo conhecer, e para isso há de se fazer uma séria desconstrução daquilo que nós já temos de conhecimento ao nosso respeito. Então, esse conhecimento que Joana de Ângeles traz e que a gente tenta levar aqui não como verdade, mas como a nossa melhor interpretação, é uma proposta de ajudar o sujeito a se encontrar e a se conhecer. Como eclética é a população, né, dos 8 bilhões de encarnados, há uma parte desse público, vamos trazer da estatística esse termo, que entende que a vida é aquilo que se apresenta e pronto. A vida é aquilo que é colocada diante de mim e pronto, né? E aí é que entra a compreensão nessa vertente de Joana de Ângeles, pelo que ela diz, que há luz da inconsciência, né? Há intuição na inconsciência, na ignorância, perdão. Então, ainda que ignorantes, nós temos uma intuição compensatória daquilo que não sabemos. E se não sabemos muitas vezes, não é por uma ignorância deliberada, é por encontrarmos numa fase do desenvolvimento psicológico, no desenvolvimento, na evolução espiritual, na evolução moral, em que eu não tive acesso àquele conteúdo, àquela parte que existe em mim que eu ainda não sei. E que eu não sei não é por falta de vontade de saber, nem de me tornar melhor. É por ignorância. Mas uma ignorância explicada por um desconhecimento que não é próprio do degrau evolutivo em que me encontro. Está nos degraus próximos, está nos degraus mais acima, ou está nos degraus depois da curva dessa escada, né? O sistema capitalista produz necessidades falsas e o ego nos leva a atender. E na medida em que nos movimentamos em direção a esses padrões estabelecidos pela sociedade, padrões como primários os padrões de beleza, né? Como primário um padrão estético, como primário o padrão do ter o que é novo em matéria de tecnologia, como padrão primário as roupas de grife. O ego é que nos impulsiona em direção à obtenção de tudo isso. O ego muitas vezes nos faz trabalhar para que a gente venha a realizar essas conquistas. E quando estivermos tentados a isso, a gente já percebe, a partir de agora, que o ego está atuando no papel dele, ele não está errado não, e ele está fazendo até muito bem aquilo
que ele tem como propósito. Mas isso nos ajuda a perceber, toda vez que eu estiver dando um passo em direção àquilo que está fora de mim, eu tenho condições plenas, ainda que na ignorância, de parar e de reflexionar, né? O que é que tem de egóico nisso aí, nesse movimento que eu faço? Essa minha busca em ter aquilo que me é oferecido agrega valor ao meu autoconhecimento, ao meu autodesenvolvimento, ao encontro comigo mesmo, e aí a gente precisa, com coragem e com seriedade, ouvir, na verdade, essa resposta, né? Então, seria isso, que mesmo naqueles que estão na ignorância agora, porque não tem nada errado, porque é a fase que realmente nos encontramos, nós estamos aqui, mas nós temos muito que ignoramos e que só entraremos em contato nos próximos passos, nos passos seguintes. Eu só posso reconhecer alguma coisa de mais profundo em mim na medida em que subi um degrau anterior, na medida em que tive a oportunidade do encontro com uma literatura, na medida em que tive a oportunidade de ouvir uma fala qualquer que me sinalizou, olha, isso existe, olha, o caminho não é só esse. E muitas vezes isso não vem só de fora, né? Isso que nos mostra esse algo que desconhecemos, vem de dentro, através da intuição que Joana traz. E muitas vezes quem nos leva ao encontro de nós mesmos são as dores que também têm a função estruturante da psique e uma função que contribui para o propósito evolutivo. Assim eu penso, Patrícia. Maravilha. Bom, gente, então, depois dessas explanações, né, a gente vê como a importância da gente se abrir para as experiências, se abrir para os desafios, né? É interessante o fato também de Joana citar Édipo nesse capítulo sobre autodescobrimento, né? A gente já viu no capítulo de mitos, e fora do capítulo de mitos, eu lembro que no nosso primeiro vídeo de apresentação, a gente citou o mito de Tiresias, de abrir, né, fechar a visão para fora, ele que tinha ficado cego por um castigo dos deuses, e abrir a visão para dentro, né, para as claridades espirituais. Eu lembro que quando Divaldo fez a inauguração, né, o lançamento da obra Luz nas Trevas, psicografia dele por Joana de Ângeles Espírito, ele contou a história desse mito, né? Então, os mitos, eles estão presentes na série psicológica, e a gente sabe que eles não são apenas histórias interessantes, como a gente já falou, Ayuris. É um registro acumulado de um saber sobre a humanidade, né, com respeito à condição humana. Na psicanálise, por exemplo, é sabido de todos que o mito de Édipo Rei, né, de Sófocles, é utilizado, por exemplo, para explicar o complexo de Édipo. Então, quando Freud está diante da situação de um bebê que psiquicamente é fundido com alguém, a figura materna, ao nascer, e à medida que se desenvolve, né, vai sofrendo uma certa clivagem, e depois vai para o exílio no mundo da cultura, ele evoca o mito de Édipo para poder simbolizar isso. Então, ele recupera, na mitologia grega, um exemplo que mostre um pouco da nossa humanidade, também da antropologia, né, para explicar como nós funcionamos psiquicamente. Então, na história, sem querer adentrar muito em detalhes, mas há uma série de tragédias que são, digamos assim, levadas a efeito quando o objetivo dos participantes era apenas evitá-la. Então, Édipo, ele é importante nesse capítulo para falar para a gente das fugas
que não vai adiantar a gente fugir de si mesmo, porque no fim nós vamos nos encontrar conosco. Como no capítulo de ódio e suicídio, que Joana disse que inevitavelmente nós vamos nos encontrar onde quer que a gente vá. Ninguém pode se desvencilhar de si mesmo. Então, ao tentar descobrir a sua origem, né, Édipo, que havia sido largado, né, aos abutres, foi encontrado por um pastor e é criado por uma família adotiva, e mais tarde ele retorna, como se fosse a própria vida o chamando, né, para a busca de si mesmo, né, nessa linguagem metafórica, e ele acaba participando de uma tragédia que é matar o pai, casar-se com sua mãe, Jocasta, e depois cegar-se, né? No sentido de que não consigo lidar com a verdade tal qual ela se apresenta, porque para mim ela é insuportável. O que também tem a ver com o mito da caverna de Platão, quando aquele que é elucidado quebra os seus grilhões e as suas algemas e sai da caverna, pelo fato dos seus nervos, né, oculares estarem muito adaptados com a escuridão. No momento em que ele se defronta com a luz, se ele não tiver um certo cuidado, ele se cega, porque a claridade é tão intensa a ponto de representar uma violência. A gente já tem isso em algumas literaturas espíritas, que mesmo que a gente conheça a verdade, é necessário não apresentá-la de forma violência, mas aos poucos, como o Senhor faz conosco, em que a gente vai descobrindo dimensões da verdade e vai paulatinamente sendo elucidados para que a gente tenha capacidade de superá-la. Por isso, o caminhar, o processo, a experiência, para e passo, paulatinamente. Né? Porque imagina o quanto facilitaria o nosso trabalho se nós reencarnássemos com uma bula ou com um manual de instruções, indicando assim, ó, reações adversas, modos de usar, posologia. Seria muito fácil. Mas aonde o autodescobrimento em que o ser, o indivíduo, assume o protagonismo pela sua jornada evolutiva? Então, a origem do homem, ela inevitavelmente sempre é de providência divina. E a gente deve buscar o reforço da coragem para se levantar bastas vezes, tantas quantas nós cairmos, ter ânimo para que a gente possa prosseguir lutando, semear, empreender e depois colher, para que a gente não vire o Édipo perdido no exílio do mundo, né, em busca de si mesmo, como se perdêssemos esse referencial interno. Confiar no próprio êxito, não temer o atraso dos resultados, nem as implicações dos nossos atos, porque pelo Espiritismo a gente sabe que ninguém segue condenado ao inferno ou vai ser condecorado com um céu de delícias, né, de uma forma extremada. Há uma série de atenuantes e agravantes, e a gente sempre tem a via do amor, né, que visa fazer com que a gente progrida de uma forma muito mais rápida. Então, repetir quantas vezes for necessário, conservando o entusiasmo. Desenvolver sentimentos superiores do interesse humano, da participação no grupo social, né, desse amor mais indistinto, mais fraternal, né? Discernir aquilo que é essencial e secundário, não aquilo que alguém nos diz que é essencial ou secundário. Porque, como a gente já falou algumas vezes, a cultura tenta nos apresentar a solução para todos os nossos problemas, né? Eu lembro sempre de uma questão em O Livro dos Espíritos, 715, quando Kardec pergunta como o homem pode conhecer o limite do necessário. E os espíritos vão dizer, o sensato o conhece por intuição, e muitos o conhecem à custa das suas próprias experiências. Numa nota de Kardec, ele explica que o limite entre o necessário e o supérfluo não tem nada de absoluto. Então, somos nós que precisamos avaliar, né? O necessário não é exatamente aquilo que tem uma utilidade, porque a gente pode pensar que
investir tempo no conhecimento de nós mesmos, no autodescobrimento, para as metas capitalistas, pode ser uma extrema perda de tempo, inútil para os fins mais imediatistas. Mas como seres imortais, ou a mudança de perspectiva, a gente entende que esse é justamente o exercício que a gente não pode postergar para depois nem transferir para outrem. Então, isso é necessário ou é supérfluo? Depende, né, do ponto de vista. É relativo nesse sentido, a depender de como a gente lance o olhar. Então, Joana coloca como terapêutica eficaz amar, como um hábito edificante. Às vezes a gente pensa no amor como uma coisa assim, um arroubo, né, apaixonado, aquela coisa em que a gente vai abraçar, né, todos os criminosos, todos aqueles que passam por privação, os desconhecidos, né, vai cantarolar junto com os pássaros, só vai ver as belezas do mundo. Esse é um amor que talvez a gente até chegue lá, né? Como São Francisco de Assis, que chamava a dor de irmã, né? De benfeitora. Mas esse entendimento ainda não faz parte, grosso modo, do nosso estágio evolutivo. Então, o nosso amar de agora, o amar que a gente pode dar nesse momento, se traduz por uma série de coisas aparentemente pequenas, mas fundamentais para a saúde dos nossos relacionamentos, inclusive o relacionamento para conosco. A paciência com o nosso processo. Às vezes, a gente tem um sintoma, um sinal de conflito psíquico, e a gente quer se livrar disso como quem extirpa uma parte estragada de uma parte boa. Não vai acontecer desse modo. Porque a parte estragada faz parte de nós e nos constitui. A gente precisa devolver a saúde, regenerar a parte estragada. E para isso a gente vai precisar suportar o odor, suportar o aspecto repugnante, entendendo que faz parte da gente, mas não vai ser sempre daquele jeito. E está nas nossas mãos modificar. Então, essa paciência com o nosso processo é uma das coisas mais básicas que traduzem o legítimo amor que muitas vezes a gente não tem. Outra coisa também interessante, o respeito. Muitos de nós nos desrespeitamos. A gente não sabe dizer não, não impõe limites nas relações que a gente trava e permite que o outro faça conosco o que lhe aprouver, sem regime de consequências. A gente não pode permitir que isso aconteça. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade. Então, somos nós os responsáveis por definir até onde o outro pode ir. Isso não é apologia à solidão, já que eu percebo, né, que o outro ultrapassa os limites comigo, simplesmente a partir de agora não vou mais conviver com ninguém, vou viver em solitude. Bem se vê que não é isso. Mas esses ajustes passam por um desenvolvimento do amor a si, do amor àquilo que eu já conquistei, do respeito a quem eu sou. Porque se assim não ocorrer, como eu posso amar ao próximo, se não amo a mim mesmo? Então, partindo desse pressuposto, a gente consegue desenvolver o amor também aos outros. Podemos ser, sendo mais tolerantes conosco, ser mais tolerantes com o outro, respeitando os nossos limites, respeitar os limites do outro, tendo paciência com o nosso processo, sendo paciente com o processo do outro, e assim sucessivamente. E aí ela aponta, né, no finalzinho, Joana de Ângeles, a renúncia sem frustração, ou seja, a renúncia verdadeira, porque às vezes a gente chama renúncia, mas na verdade é desistência. Então, é como se eu desqualificasse aquilo que eu buscava e que tinha em alta conta e em alto valor para mim, dizendo que não tem mais esse valor. Isso não é renúncia, isso é desistir, eximir-se, evadir, fuga. Então a gente precisa entender que a renúncia é considerada atribuir, continuar a atribuir o mesmo valor àquilo que a gente tinha, e mesmo que eu não tenha retorno, não me frustrar. É um exercício de pleno domínio de si mesmo.
que a gente só vai lograr partindo, né, pelo vencimento, digamos assim, a pouco e pouco. O respeito sem submissão humilhante, que está dentro desses limites que a gente conversou. Então, eu credibilizo o outro, considero aquilo que ele tem a dizer, aquilo que ele quer fazer, mas eu não permito que a minha existência tente ser aniquilada, que a minha vontade, a minha subjetividade também não seja considerada. E assim fica mais fácil intuir o que é verdadeiro e avançar nesse amadurecimento psicológico paulatinamente. E aí, fechando, Joana coloca um trecho, né, que ela diz assim: somente há liberdade real se esta decorre daquela que o torna humilde e forte, aberto a novas conquistas e a níveis superiores de entendimento. Às vezes o que a gente chama de liberdade é fuga, é distração, né? É fazer tudo que dá na nossa cabeça. A gente já abordou isso daqui antes. Mas a verdadeira liberdade é aquela que se reconhece nas suas fortalezas e nas suas fraquezas, naquilo que ainda precisa melhorar. E assim lança as bases para que a gente tenha um melhor entendimento de nós mesmos e abra as portas para que a gente consiga lograr as conquistas que tanto almejamos, né? Então, é isso, minha gente. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e vamos orar para agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos, de ter essa experiência na vida presente. Te rogamos, pela necessidade que ainda temos, que nos acompanhe nessa jornada, que a gente possa sentir a sua presença ao nosso lado, em todos os momentos da nossa marcha, que nós nunca esmoreçamos, que nós continuemos sempre perseverantes, fortalecidos pelo seu amor e pela sua bondade. Ide ao encontro dos corações desesperados por conta dessa doença devastadora, animando a cada um para essas perspectivas imortalistas. Que o Senhor seja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.